Gente, eu tô completamente obcecada pela história da Rainha Charlotte, juro! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje vamos falar de Rainha Charlotte, a série que estreou na Netflix. Infelizmente, eu não consegui liberar esse vídeo no dia da estreia, mas a dona Netflix me mandou os episódios antecipados aí pra eu assistir. E assim, gente, eu devorei esta minissérie. Não só porque eu queria fazer vídeo logo pra vocês, mas porque realmente foi muito boa. Eles chamam ali de minissérie, né? Não sei se eu colocaria muito nessa categoria, porque afinal são 6 episódios, 50 minutos cada um, alguns até com 1h20, então, né? Mas é uma série pra gente conhecer um pouco mais da história da Rainha Charlotte, que era aquela rainha super excêntrica ali que a gente viu em Bridgerton, né? Que organizava os bailes e tudo mais. Então, a gente não conhecia muito bem o lado dela, não entendia onde estava o marido dela, não sabia nada de nada. Então, a gente agora pega a história da Rainha Charlotte desde que ela tem ali 17 anos, que é quando ela realmente vai ali pra Inglaterra, porque não, ela não é inglesa, ela é alemã, e aí ela vai ali pra Inglaterra pra se casar com um príncipe que ela foi prometida e virar rainha do país. Então a gente conhece como que foi esse processo de chegada dela, como que é a história dela, qual é a relação dela com o rei e como que ela vira a mulher que a gente conheceu em Bridgerton. E eu posso dizer pra vocês que assim, é impossível não acabar Rainha Charlotte e não ficar completamente apaixonado pela história dela. Não tem como. E é uma série que fala tanto sobre representatividade, né? Porque afinal, quando saiu aí a primeira versão aí de Bridgerton, a primeira temporada, já ficou muito se falando pelo fato de ter uma rainha preta, porque sim, a Rainha Charlotte existiu na vida real e não, obviamente ela não era preta, ela era branca. Então, ela realmente ali trouxe esse ar de representatividade desde a primeira temporada. Porém, nessa temporada, dessa série, dessa história dela, a gente fala muito sobre isso. E a gente conhece outras versões novinhas aí de personagens também. Mas antes da gente começar a entrar aqui nessa história aí da Rainha Charlotte, que eu vou contar tudo que eu achei da série pra vocês, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar ele pra outras pessoas, porque ele entende que se você gostou, outros também vão gostar. É de graça, não te custa nada, ajuda muito no meu trabalho. Então, por favor, deixa o seu gostei aqui embaixo. E tão importante quanto é o compartilhamento. Então pega esse vídeo e manda pra aquele seu amigo fã de Bridgerton, que você sabe que vai gostar, ou só de uma pessoa que gosta muito de uma história de amor boa, porque é isso, né? Rainha Charlotte é sobre história de amor e não necessariamente de casal, amor próprio também. Já quero avisar aqui nesse vídeo que, obviamente, teremos muitos spoilers aí de Rainha Charlotte, então estejam avisados, porque, né, vou falar de coisas que aconteceram até o final. Então, se você não assistiu ainda a série, pausa esse vídeo e volta aqui depois, tá? Pra você não perder aqui tudo que a gente vai comentar, beleza? Então vamos começar falando, né, que claro, assim como a gente também teve aí em Bridgerton, nessa versão a gente também teve algumas músicas aí da cultura pop que foram trazidas aí pra Rainha Charlotte, né, em versões ali instrumentais de orquestra. Só que, como eu disse, que é uma série de representatividade, então todas as músicas que entraram ali eram muito de cantoras mundialmente conhecidas e renomadas, que, assim, se a gente parar pra analisar também, são consideradas rainhas, inclusive, aí, né, dos seus respectivos nichos, e são cantoras pretas. Então foram escolhas muito certeiras. Estou falando de Beyoncé, tá? Que teve duas ali, teve Halo e teve Deja Vu. Tivemos Alicia Keys com If I Ain't Got You e tivemos a maioral de todas, né? Whitney Houston com I Will Always Love You. Então, como vocês puderam ver, eu só falei de rainhas aqui. Teve uma outra que eu não consegui identificar, mas que provavelmente seguiu a mesma linha. Mas enfim, gente. Eu amo isso que eles fazem com essas músicas pop, juro por Deus. E casa não só a cantora, como a letra também, tá? E outra coisa que a gente tem que começar falando é sobre justamente a caracterização, né, gente? Porque como a gente vê versões novinhas de alguns personagens que a gente já conhecia, por exemplo, a Rainha Charlotte, a Lady Danbury, a gente também viu o Brinsley, que é o braço direito ali da rainha. Todas essas versões a gente viu eles novinhos, né, há muitos anos atrás. E eu preciso dizer que a caracterização dessa série está simplesmente impecável, dona Netflix, impecável. Quando eu digo impecável, não é só roupa, né, figurino, não é isso que eu tô falando. É realmente que se parecem, gente. As rainhas, uma podia ser filha da outra, claramente. A atriz mãe, né, quer dizer... A atriz mais velha
com a atriz novinha, podia ser mãe da atriz novinha, de tão parecidas que são. Juro por Deus. E assim, a Lady Danbury, eu fiquei muito chocada, porque elas não se parecem, mas elas são iguais ao mesmo tempo. E as duas atrizes aí, tanto da Rainha Charlotte quanto da Lady Danbury novinhas, pegaram muito os trejeitos das versões mais velhas, porque a gente também vê o lado aí delas mais velhas, depois aí da história da segunda temporada de Bridgerton, que se passa ali a linha do tempo. Então, a caracterização... Bilhões, tá, galera? E não para só nelas duas, não. Porque o próprio Brinsley, ele é maravilhoso também, assim, eu consegui ver a semelhança ali dos atores, né, da versão mais velha e da versão mais nova. Que, por sinal, vamos falar bastante do Brinsley aqui ainda, mas eu queria já dizer que eu amei o Sam Clement ser a versão novinha, porque, pra quem não tá ligado, o ator que faz o Brinsley novinho, ele é o ator que fez o filho do Harry Potter em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, na primeira versão ali, o primeiro elenco original da peça de teatro lá em Londres, que eu tive a oportunidade de ver, então eu consegui conhecer o Sam Clement, e ele é muito, muito fofo, ele é um amor de pessoa e muito talentoso, então eu adorei, eu adoro tudo que ele faz. Só porque eu virei fã dele aquele dia, sobre isso. Bom, vamos começar falando dela, né? A pessoa que dá o nome pra essa série, a própria Rainha Charlotte. Como eu falei, a gente vê ali a história dela desde o iniciozinho. E não tem como você não gostar dela, porque a gente entende como que ela virou aquela pessoa excêntrica, aquela pessoa meio doida, meio, sei lá, né? Que a gente vê ali em Bridgerton. E a gente vê desde o iniciozinho da história dela. Então, vê ela saindo da Alemanha, ela chegando ali na Grã-Bretanha, ela sendo vendida pra um casamento, né? Que era extremamente comum naquela época, e ela tá ali pra ser literalmente a rainha do país. Então a gente consegue entender a complexidade dela toda, porque ela não queria nem ter ido pra lá, ela foi jogada ali, tipo, toma, você vai ser rainha do país agora, vá lá. Então foi tudo um grande acordo, que ela tava se cagando de medo, e ela foi vendida pelo próprio irmão, então quase que ela desistiu, até ela conhecer o rei George, né? Então assim, a gente vê não só a construção do relacionamento deles dois, mas a construção dela como pessoa, e entender tudo que ela teve que passar até ela chegar nos tempos, né, que a gente viu em Bridgerton. E tudo isso me fez gostar muito mais da personagem, porque antes Ela era uma rainha doida lá e tal, mas a gente queria ver o casal principal, né? entender esse lado dela foi muito rico. E assim, a gente poder ver todas as fases, né, tipo, quando ela chega, antes do casamento, durante o casamento, quando ela vira mãe, depois também, quando ela já tá mais velha, a gente consegue entender mais. E assim, ela e o rei George são a coisa mais linda do mundo. Eu não me senti assim desde a primeira temporada de Bridgerton, tá? Eu sei que muita gente gostou muito da segunda, mas a primeira ainda tem meu coração muito forte. Então, eu vi e eu me senti vendo Bridgerton desde o início de novo, porque eles dois, a história de amor não é uma história só de amor, não é um enemies to lovers, não é isso. É uma história de cumplicidade, é uma história de resiliência, e é uma grande história de amor. Você vê que mesmo com todos os problemas que eles tinham, eles se amavam profundamente. E, gente, aquela cena final deles dois mais velhos debaixo da cama, depois de tudo, pra mostrar que os anos passaram, os problemas vieram, as doenças vieram, filhos vieram, um reinado inteiro veio, e o amor deles continua igual. E a maneira que eles olham um pro outro continua igual. Ai, gente, Eu quase chorei naquela cena final, juro. Que coisa mais linda. completamente apaixonada. E vamos falar, inclusive, sobre isso, né? Quando a gente começou a falar ali sobre o rei George, a gente não entende o que acontece, né? Porque até então não se fala, né? Ninguém fala o que acontece com ele. O máximo que a gente viu foi a mãe ali falando com o parlamento, falando, ai, porque todo mundo sabe que ele é... E como ele não quer ter a noite de núpcias com a Rainha Charlotte, a gente entende que ele é gay. Né? Eu, pelo menos, achei que ele era gay. E aí, não. Depois a gente vê que ele realmente tinha uma doença, uma questão mental ali, né? Porque por conta de toda a pressão que ele sofria pela questão de ser rei, que o povo e que a decisão dele era muito importante, né? Quando você nasce na realeza, você não é uma pessoa. Você é uma figura pública, você é uma pessoa da monarquia. Então, desde que ele nasceu, ele já tinha essa pressão nele. E aí, enfim, né? Isso foi desenvolvendo algumas questões ali, que ele fica do estado que ele ficou. E eu achei interessante, né, que eu não sei se muita gente sabe, mas é uma história real. A Rainha Charlotte e o rei George foram, de fato, um casal rei e rainha que existiram, e tudo aquilo ali que a gente viu é verdade. Rainha Charlotte com o irmão Adolphus, né? Acho que é isso. e aí o rei George, todas essas pessoas existiram. E o rei George realmente tinha uma doença, só que na época, né, por ser ali nos anos 1700 e pouco, não se falava muito sobre doenças
coisas num geral, né? A ciência ainda tava evoluindo. Então, que dirá doença mental? A gente viu bastante, né, como é tratado isso nessa série, vamos falar disso já já. Só que naquela época não se falava muito sobre, então ninguém sabia exatamente o que ele tinha. Uns diziam que ele era bipolar, o Rei George de verdade que eu tô falando, tá, gente? E outros não sabiam e nunca foi realmente esclarecido o que rolava ali. Mas, diferente da história aí que a gente vê na Netflix, na vida real a Rainha Charlotte não tinha essa relação com o Rei George. Então, achei muito legal eles mudarem isso ali. Porque, historicamente falando, é dito que a Rainha Charlotte não queria nem ficar perto do Rei George justamente por conta da doença aí. Então, é o oposto do que a gente vê na série, né? Na série, a Rainha Charlotte tá ali do lado dele em todos os momentos ruins também. Então, a gente consegue ver uma cumplicidade entre os dois que não existia na vida real, aparentemente. Porque ela não queria ser deixada sozinha com ele, ela pedia quarto separado. Então, tudo aquilo que a gente vê no início ali da Rainha Charlotte, que é feito com ela, acabou virando exigência dela também. Então, ela não gostava de estar perto dele, eles tinham vidas realmente muito separadas. E eu gostei que a série fez o oposto disso, porque no fim das contas, em muitos momentos, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa, acima de tudo, de apoio. E não de tratamentos intensos como foi mostrado ali, né? Que, gente, devia ter um alerta gatilho, porque olha, meu Deus do céu. foi desesperador de ver e mais desesperador ainda de pensar que era uma coisa extremamente normal na época. Pessoas que eram consideradas loucas eram tratadas exatamente desse jeito. Então, foi horrível de ver. E mais horrível ainda de ver que o Reynolds, que era pra ser o homem do rei, não fazia nada, né? Eu acho que ele ficava tão nervoso com a situação que ele não sabia o que fazer, mas me dava um desespero. Porque o Brinsley, ele tava ali do lado da rainha o tempo todo. O outro não. Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, ele tá sendo torturado. Alguém faz alguma coisa. Enfim. Mas eu achei bem interessante que essa história realmente é real. Então, quem quiser mais saber sobre, dá uma pesquisadinha, assim. Inclusive, queria dizer que eu estou completamente apaixonada pelo ator que fez o Rei George. Meu Deus, que homem, que sorriso, que... Nossa senhora, quando ele chega ali na hora que ela tá pulando o muro e ele sorri pra ela e ele fala, né, parecia aquela cena ali de Camp Rock Introducing Me, ele começa a falar, eu gosto de ciência, eu gosto de plantio, eu gosto de não sei o quê. Eu falei assim, nossa, sim. A resposta é sim. Agora, vamos lá. Que homem. Enfim, pronto. Tendo falado aí da Rainha Charlotte e do Rei George, a gente também tem que falar da Agatha, né? Ou conhecida por todos como Lady Danbury. Então, ela, a gente tem uma nova faceta dela. A gente entende o porquê que, primeiro de tudo, ela é respeitada do jeito que ela é, da onde ela veio, quem ela era e como que ela chega no status que ela tem ali, que a gente conhece em Bridgerton. Então, a gente vê, desde ela bem novinha, quando o Lord Danbury ainda existia, que era um cara super velho, que ela foi jogada ali pra casar com ele, assim como a Rainha Charlotte, só que bem pior, porque no caso a gente descobre que a família dela é uma família que tem ali monarquia em Serra Leoa, e aí ela, desde que ela nasceu, desde os 3 anos de idade, ela é criada pra ser esposa do Lord Danbury. A gente vê que ela nunca foi a própria pessoa, ela gostava das coisas que sabiam que ele gostava, então tudo que ela era, tudo que ela sentia, tudo que ela gostava, era baseado na vida do Lord Danbury, porque ela foi educada pra ser assim, ela era só a esposa dele. Então, quando a gente vê o falecimento dele acontecer, a gente vê esse outro lado dela e essa nova faceta dela se descobrir como pessoa. E é muito legal da gente ver, porque ela tem a oportunidade de começar a vida de novo, inclusive com o irmão da Rainha Charlotte, só que no fim ela escolhe a ela mesma. Ela prefere ficar sozinha porque ela nunca foi a própria pessoa. E quando ele pede ela em casamento e ela vê que ela ia começar tudo de novo, ela fala, não posso casar com você. E é o que eu disse, né? É sobre amor próprio no fim das contas. Ela escolheu a ela mesma e fez muito bem, na verdade, porque ela não era uma solteirona, ela era uma viúva. Então ela escolheu continuar sendo a Lady Danbury e ela ia viver por ela. Mas isso não impediu ela de viver ali ao longo da vida as suas próprias aventuras, porque até então ela não sabia o que era amor, o que era prazer, o que era nada. E ela descobre depois que o ex-marido dela falece. E acima de tudo, a gente vê o lado da representatividade, né? Porque assim como a Rainha Charlotte foi a primeira do seu tipo, como eles falam, né? Que no caso, a primeira rainha preta, toda a comunidade preta ali da série começa a ganhar novos títulos porque faz parte do grande experimento. Que o grande experimento nada mais era do que misturar, né, os brancos com os pretos no fim das contas. Mas eles, por conta disso, eles começam a dar títulos pra pessoas que antes não eram ninguém. E aí a Lady Danbury vira Lady e aí ela luta por isso, porque uma vez que o marido dela morre, parece que tudo morreu junto com ele. E ela fica preocupada
por toda a comunidade que ela representa. Então, é uma história de representatividade tão forte, porque ela não só escolheu a ela, mas ela escolheu as pessoas que dependiam dela. Ela resolveu viver a vida dela lutando em prol disso também. Então, ela ia se conhecer como pessoa, mas ela também não ia casar com um cara aleatório pra depois isso perder força, entendeu? Ela queria ser a pessoa responsável dela, ela queria ser a dona dela mesma. Gente, a história dela é a coisa mais maravilhosa do mundo. E aquela cena que estão todos ali em volta dela perguntando: e aí? Ele morreu. O que isso diz da gente? Então ela ali percebe o poder que ela tinha na mão e como era importante ela lutar por isso. E o mais legal foi que em momento nenhum ela pediu pra Rainha Charlotte fazer alguma coisa. Inclusive, a gente vê o como a amizade delas duas é maravilhosa e é verdadeira. Elas começam a serem amigas por um acaso, assim, tipo, tamo ali, vamos ser amiga porque a gente não tem mais ninguém. E aí a gente vê que no início parece um pouco de interesse, sim, por ela querer estar ali na vida social, mas na hora do vamos ver, quando ela perde o marido, ela não pede ajuda pra Rainha Charlotte, ela não vai ali encher a rainha com os problemas dela, e a gente vê que ela tá do lado da rainha contra a sogra dela, né, da sogra da rainha, a mãe do rei George. Ela tá ali do lado da rainha o tempo inteiro. Então é muito legal ver que a amizade delas é uma coisa real e da onde veio, né? E falando em amizade, a gente também vê aí a amizade da Lady Danbury com a Violet Bridgerton, né? A gente vê elas duas, da onde surgiu essa amizade, porque a Lady Danbury era a pessoa que ajudava ali a casar os filhos da Violet. E a gente vê como elas se conheceram, e foi bem plot twist, eu não estava esperando isso, mas a Lady Danbury, ela é um pouco mais velha só do que a Violet, e aí a gente vê que elas se conheceram novinhas e que a Lady Danbury acaba pegando o pai da Violet depois aí, que realmente, né, ela fica viúva. E com ele, ela entende o que é gostar de alguém, ela entende o que é sentir prazer por alguma coisa. E aí a Violet descobre disso anos depois, por conta ali do chapeuzinho de aniversário e tal, e é uma coisa que fica não dita. Por quê? A Violet, quando entende que isso aconteceu, elas já são muito amigas. E ela entende que, né, essa cumplicidade que elas estão tendo ali de a Violet é recém-viúva e ela quer recomeçar a vida dela, mas ela tem medo. E aí a Agatha tá lhe dando os conselhos pra ela que ela tem que recomeçar a vida dela sim. Então, ela não quer perder essa amizade, porque no fim das contas a amizade é mais importante do que qualquer coisa. Mas ela entendeu que a Agatha acabou ali tendo um caso com o pai dela enquanto ele ainda era casado e quando ela conheceu a Agatha. Então, ela prefere simplesmente deixar o dito pelo não dito. Elas falam tudo ali nas entrelinhas naquela cena final delas duas e vão tomar chá e a vida segue. Então, no fim das contas, eu achei bonito de ver que a amizade delas foi mais importante também. E eu amei essa amizade, inclusive, gente. A cena do museu ali, que elas estão vendo o quadro e começa: meu jardim tá florescendo. Gente, olha. a metáfora de milhões. Agora eu só vou falar assim, tá? Quando eu ver um cara gato, eu vou dizer: Ih, gente, meu jardim aqui, ó, tá dando umas flores. É sobre isso. Inclusive, vamos comentar aqui por alto sobre a mãe do rei George, né? Que, no fim das contas, é a princesa viúva ali, não é mais rainha. Então, ela acaba sendo a nossa vilã da temporada, né? Que a gente vê que ela é muito dura e que ela quer fazer de tudo que for possível pra deixar o filho dela bem. Mesmo que isso seja tortura, que é o que aconteceu. Mas a gente acaba no final ali, né? Dessa relação baseada em chantagem dela com a Agatha, de manter o título da Agatha em troca de informações da rainha. A gente vê, né, um outro lado dela na última cena delas duas, porque aí ela se mostra vulnerável, dizendo que eu sou do jeito que eu sou porque eu tive que aprender a ser assim. No fim das contas, eu sou só uma mãe, que eu quero melhor pro meu filho, e eu sei que você vai entender. Então, assim, é uma conversa muito de mulher durona pra mulher durona, entendeu? Elas se entenderam ali, não precisa gostar uma da outra, mas elas se entenderam. Então, a gente entende esse outro lado dela, né, de ela é só uma mãe querendo melhor pro filho dela. Mas foi difícil de ver alguns momentos dela ali, viu? Que pessoa desprezível, né? Ela e o parlamento inteiro, por sinal. E assim como a história da rainha Charlotte, do rei George, lá, que é tudo de verdade, aquilo também aconteceu, tá? O rei George realmente estava sendo ameaçado de ser retirado da coroa britânica por conta dos problemas de saúde dele. E agora vamos falar dos nossos cristalzinhos, né? O Brinsley e o Reynolds. Que foi a coisa mais fofa do mundo. Eles viveram toda uma relação ali, cheia de cumplicidade ali, de certa forma, dentro dos deveres reais deles, mas de uma forma muito legal da gente ver. Que é um pouco triste quando a gente para pra pensar, porque foi uma relação escondida a vida inteira, né? Mas a gente vê como que eles podiam ter um ao outro ali em momentos que eles tinham que, né, fingir que eles viviam unicamente pra rainha e pro rei. Mas eles tinham as próprias vidas também. Mas é aquela coisa, né? Uma relação escondida e tudo mais, etc e tal. Porque eu acho que quando você tem a função deles, você realmente não tem vida.
vida, pelo menos naquela época, não sei hoje em dia. Mas eu gostei muito de ver eles dois juntos, porque eles eram muito fofos. As cenas deles juntos eram sempre muito gracinhas, e eu fiquei muito mais apaixonada pelo Brinsley, porque a gente consegue ver que ele, mesmo com todos os deveres reais dele, ele é uma pessoa de verdade, que ele gostava da rainha de verdade, ele se preocupava de verdade, ele tentou ajudar de todas as formas possíveis, mesmo que ele tivesse que colocar o amor da vida dele na frente disso, como segundo plano no lugar da rainha. Então, assim, eu achei muito bonito de ver, né, esse crescimento e a gente também entender como que a relação do Brinsley com a rainha se tornou o que se tornou, que não começou muito bem, ela não aceitava muito, mas foi muito legal de ver que ele gostava mesmo dela. E aí, a gente ter esses outros momentos ali, dele tentar entender o lado do Reynolds também, que era mais durão também, ele era mais assim, meu trabalho, minhas aparências e tal, mas eu confesso que eu fiquei muito triste que eles não explicaram, deixou no ar, né, mas o que eu entendi é que o Reynolds, no fim das contas, acaba morrendo, e o Brinsley viveu a vida dele, né, a rainha Charlotte pergunta pra ele, você nunca teve uma família, você nunca se casou? É bem louco você parar pra pensar que depois desse tempo todo que ela resolve perguntar, né? E aí o olho dele enche de lágrima, então o que eu entendi foi que sim, ele teve uma vida, ele teve um companheiro ali durante a vida inteira, eles até falam a vida inteira, ele infelizmente faleceu, então foi realmente a vida toda. E aí aquela cena dele no final, dele lembrando deles dançando juntos e ele dançando sozinho. Meu Deus, meu coração! Mas eu entendi isso, que o Reynolds realmente faleceu. Não sei quem é que tava tomando conta do rei ali no final, né? Afinal, ele já tava pior da doença e já tava mais velho. Mas, enfim, eu amei esse foco que eles dois ganharam, não tava esperando. E ficou pau a pau ali, tá? Com a rainha e com o rei George pra mim, não vou mentir. Foi uma série muito importante de falar sobre vários temas aí, muito além de um amor fogoso, etc e tal. E foi uma série linda que eu adorei. Foi um tiro muito certeiro da Netflix. Eu acho que eles mandaram muito na história. Pode fazer short story de todo mundo que a gente quer, a gente aceita, tá bom? Então é isso. O livro dessa história vai vir muito em breve aí, que vai ser lançado aí esse ano ainda. E parece que a autora vem pro Brasil, tá, gente? Então, atentos. Mas eu quero saber de você. Se você assistiu até aqui, comenta Charlotte Suprema. Que eu vou saber que você vê até o final. E é isso, então eu quero saber de você o que vocês acharam da série. Comenta aqui embaixo pra gente debater bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, um beijo enorme pra vocês. Até o próximo e tchau!